Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Pois é, o espírito de Amaleque, o espírito dos amalequitas, ainda continua assombrando Israel. Nunca deixou de perturbar a vida do povo hebreu. E o que a gente fala, se você lê a Bíblia, não só o Novo Testamento, mas também o Antigo Testamento, você vai entender o que eu estou dizendo. E a gente vai ler aqui em Deuteronômio, capítulo 25, versículo 17 ao versículo 19, e você vai entender o que eu estou dizendo. Veja bem. Lembra-te do que te fez Amaleque no caminho, quando saías do Egito, como te saiu ao encontro no caminho, e feriu a tua retaguarda todos os fracos que iam atrás de ti, estando tu cansado e afadigado, e não temeu a Deus. Será, pois, que quando o Senhor teu Deus te tiver dado repouso de todos os teus inimigos em redor, na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança, para possuí-la, então apagarás a memória de Amaleque de debaixo do céu. Não te esqueças. Então aqui tem uma ordem de Deus para que Josué e Israel, os hebreus, dessem um fim em Amaleque, porque foi esse povo, esses amalequitas, que primeiro atacaram o povo hebreu e atacaram por trás. Atacaram exatamente aquele povo mais fraco, aquele povo cansado. Então você nota que o que aconteceu nesses dias, com relação a esse conflito que está acontecendo aí entre Israel e esse outro povo violento aí, você nota claramente que esse povo atacou Israel no seu ponto fraco. No momento em que Israel estava descansando em um feriado, eles aproveitaram a ocasião para atacar os hebreus. Então isso lembra perfeitamente o que aconteceu aqui, nessa primeira batalha que Israel enfrentou com os amalequitas, que foram os primeiros a trazer problema para Israel. Mas os amalequitas eram exatamente parente dos hebreus. A gente vai ver aqui em Gênesis, capítulo 36, versículo 12 até o versículo 16. Vamos ler aqui alguns versículos. Elifaz, filho de Esaú, veja bem, Esaú era irmão de Jacó. Jacó era pai de 12 filhos. Então eles eram parentes ali. Jacó era um dos patriarcas dos hebreus, que era irmão de Esaú. E olha só, Elifaz, filho de Esaú, tinha uma concubina chamada Tina, que lhe deu um filho chamado Amaleque. Foram esses os netos de Ada, mulher de Esaú. Então aqui tem uma relação de outros nomes de descendentes aqui de Esaú. E o versículo 19 diz assim: Corá, Gaetã e Amaleque. Foram esses os chefes descendentes de Elifaz em Edom. Eram netos de Ada. Muito bem, então aqui está falando que Amaleque era neto de Esaú, porque era filho de Elifaz. Elifaz, filho de Esaú, deu um filho, deu um neto, né? No caso, deu um neto a Esaú, que foi Amaleque. Esse Amaleque aqui, portanto, era neto de Esaú. Desse Amaleque se originou os amalequitas, que se tornaram os inimigos dos hebreus, que atacaram na primeira batalha que Israel enfrentou. Foram atacados de surpresa pela retaguarda. E aqui a gente vai ler também Êxodo, capítulo 18, versículo 13 ao versículo 16, que fala da seguinte maneira: E assim Josué desfez Amaleque a seu povo, ao fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: Escreve isto para memória no livro, e relata-o aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. E Moisés edificou um altar, ao qual chamou: O Senhor é minha bandeira. E disse: Porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. É por isso que ainda está acontecendo isso. Nos dias que nós estamos vivendo, na atualidade, ainda estamos vendo isso acontecer, porque o espírito de Amaleque continua vivo, continua agindo.
Agora, se a gente transformar isso, trazer isso para os nossos dias, a gente vai ver que esse espírito de Amaleque representa muitas vezes aquela pessoa que ataca o outro. Quando a pessoa está indefeso, quando a pessoa está cansado, doente, desanimado, em vez de a pessoa trazer uma palavra de conforto, em vez de mostrar sua amizade para a pessoa, muitas vezes ele ataca. Então essa pessoa que faz isso tem o espírito de Amaleque. Vamos continuar aqui mais. Então nós sabemos que teve aquela história de Amã. Amã que viveu na época da rainha Esté. E esse Amã tinha um ódio mortal dos hebreus. Isso explica porque todo esse ódio. Porque ele era descendente do rei Agag, que era um amalequita. Ou seja, Amã era um descendente dos amalequitas que tinham um ódio mortal dos hebreus. Só que Amã, diz aqui no Esté capítulo 3, versículo 1, diz assim: depois desses acontecimentos, o rei Xerxes honrou a Amã, filho de Amedata, descendente de Agag, promovendo-o e dando-lhe uma posição mais elevada do que a de todos os demais nobres. Agag foi um dos reis dos amalequitas. Na época do rei Saul, quando Saul venceu os amalequitas, venceu a batalha, mas Saul recusou-se eliminar tudo aquilo que era dos amalequitas. Não eliminou os animais, muito menos o rei. Pelo contrário, deu abrigo ao rei no seu palácio, na casa real. E Samuel, o profeta na época, foi visitar Saul depois da batalha. E ele, pela revelação que ele tinha de Deus, ele sabia que tinha coisa errada lá no palácio e chamou a atenção de Saul e perguntou por quê que Saul não eliminou completamente os amalequitas. E Saul e o próprio Samuel, aliás, o profeta Samuel, eliminou o rei Agag na frente de Saul. Porque os amalequitas, sempre eles eram conservados pelos hebreus, sempre os hebreus tinham pena deles e não eliminavam completamente. Futuramente, em outras gerações, eles se levantavam contra os hebreus e traziam problema. Por isso que Deus disse: eliminem os amalequitas, porque eles vão trazer problema para vocês, se vocês não fizerem isso. Então a gente vê aí que o espírito de Amaleque continua vivo e continua perturbando Israel, continua assombrando aquela nação, aquele povo. Né? E a gente sabe que eles foram um dos primeiros inimigos do povo hebreu, como eu estava dizendo. O primeiro confronto a gente viu aí foi em Refidim, conforme nós lemos ali em Deuteronômio, capítulo 25, versículo 17. Então Deus ordenou que por causa desse ataque covarde, eles fossem eliminados. E houve também o caso de Balaão, né? Balaão também citou os amalequitas. Balaão falou do povo de Amaleque como o primeiro das nações, que a gente encontra em Números, capítulo 24, versículo 20. Certamente se referindo aí ao caso em que os amalequitas foram os primeiros a perturbar a paz dos hebreus. Mas a gente sabe que pela fé é que nós vencemos tudo. A Bíblia diz claramente que a nossa luta não é contra as pessoas, não é com armas físicas. Não, exatamente o contrário. A nossa luta é uma luta espiritual. É uma luta contra o mal, é uma luta contra a maldade, contra os maus espíritos. E esses maus espíritos que querem tirar a paz das pessoas, que querem perturbar, eles são neutralizados pelo próprio Deus. Quando a gente pede a Deus, quando a gente ora, quando a gente conversa com Ele, quando a gente conversa com o Senhor, intercede pelas pessoas, então Deus age. E Deus neutraliza esses maus espíritos que vêm querendo tirar a paz das nações, a paz do mundo, a nossa paz, a paz da família, para trazer o desconforto,
trazer essas tragédias, esses problemas. E Deus ele está disposto a interferir nesses casos e trazer a resolução de tudo, trazer a paz, a saúde, a tranquilidade para todos nós. Era isso que eu queria falar. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.